Olá, meu povo, boa noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos bem atrasados hoje, era para termos começado às 16 horas, mas infelizmente nos passamos no horário, pois estivemos aqui com algumas visitas. E aí acabamos nos passando, tá? Mas hoje nós vamos transmitir aqui a nossa live da IBD, já do primeiro trimestre de 2022, das lições bíblicas de jovens, está aqui, primeiro trimestre de 2022 da lição bíblica de jovens, cujo tema é Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Tá? E a nossa primeira lição, está aqui, lição de número 1, conhecendo o Evangelho de João, que será ministrada no próximo domingo nas Assembleias de Deus, Brasil afora aí, nas outras congregações que também adotam a nossa lição, nossa revista, tá? No próximo dia 2. Mas, como estamos em véspera de Ano Novo, nós iremos antecipar aqui para vocês a nossa live da EBD. Tranquilos? Bem, o texto principal diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pois é, meus caros. Tá? Está em João capítulo 1, versículo 14. O resumo da lição está escrito assim: o Evangelho de João é essencialmente cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. Já a gente vai ver por quê, tá? O nosso texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 5, e saltando para o versículo 9 até o 14. Diz assim o trecho bíblico: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, meus caros, aqui está o nosso texto bíblico. Você que nos assiste aí, desde já, queremos agradecer a você, você que é evangélico, nosso irmão em Cristo. Pedimos a você humildemente que compartilhe a nossa live da IBD. E aqui a você que não é evangélico, também nos assiste, muitíssimo obrigado. Tá? Peço que se tiver uma Bíblia em mãos para nos acompanhar, melhor lhe será. Tá?
e querendo no final aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? Bem, inicialmente, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, é necessário nós conhecermos quem era João. Quem era João? A Bíblia nos diz que João era um dos filhos de Zebedeu, que era um homem que detinha uma cooperativa de pesca, juntamente com Pedro e os demais, daquela região ali da Galileia. Tá? João tinha um irmão por nome Tiago. Supostamente, diz os historiadores que João era o mais novo dos dois. Tiago era o mais velho. Este Tiago também foi apóstolo do Senhor Jesus, aquele que fora morto à espada, conforme está relatado em Atos dos Apóstolos. Tá? Não é o mesmo Tiago que escreveu a epístola. O Tiago que escreveu a epístola foi aquele que era irmão biológico do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, meus caros, este João, de quem nós falamos, era o apóstolo, o evangelista, tá? E que futuramente se tornou o primeiro ancião da igreja primitiva, porque com a morte dos demais, restou somente ele, tá? Então, meus caros, João, como nós dissemos, ele foi um dos 12 apóstolos, tá? E o último a morrer. Mas detalhe, meus caros, ao contrário dos demais apóstolos, João não morreu de martírio. Ele não foi martirizado, vamos assim dizer, tá? A história nos conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, enfim, os outros, cada um tiveram a sua morte de forma bem trágica, todos foram martirizados, exceto João. Tentativas houveram várias, tá? Diz a história que João fora lançado num tacho de azeite fervendo e milagrosamente sobreviveu, sem nenhum dano. Tá? E as autoridades do Império Romano da época, temendo uma represália do povo, mandaram João para o exílio na ilha de Patmos. Curiosamente, a ilha de Patmos era um local que servia de colônia prisional, onde os presos mais perigosos, considerados perigosos do Império Romano, eram mandados para lá para prisão perpétua. Tá? Muito embora João não tenha permanecido lá até a sua morte. Tá? A história conta que João viveu seus últimos dias em Éfeso, onde pastoreou aquela igreja lá. Tá? E a história nos conta também que João morreu já com idade avançada. E, segundo os historiadores, Eusébio de Cesareia inclusive fala sobre isto, que ele teria morrido supostamente aos 102 anos de idade. Tá? E morreu, segundo a história nos conta também, de causas naturais, isto é, de velhice. O único que não sofreu o martírio. Tá? E também este apóstolo João, ele não podia ser martirizado nem morrer novo, porque ele seria alvo da grande revelação dos fins dos tempos, que nós conhecemos hoje como o livro do Apocalipse. Sim, foi João que escreveu o livro do Apocalipse. Tá? Também escreveu 3 epístolas. Primeira, segunda e terceira epístola.
do Evangelho, ou melhor, do apóstolo João, do evangelista João, tá? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do quinto livro escrito por João, que foi o Evangelho, que recebe o seu nome, Evangelho de João, tá? E esse Evangelho, né, historicamente, ele é datado de 96 depois de Cristo, ano 96 depois de Cristo, tá? Foi o quarto evangelho a ser escrito, né? Porque nesse meio tempo, Mateus, Marcos e Lucas já estavam circulando, tá? E acredita-se inclusive que João teve acesso a esse conteúdo, né, desses evangelhos. Mas ele, por sua vez, sentiu que faltava algo. E por essa razão, ele resolveu escrever o quarto evangelho, tá? E agora nós vamos conhecer um pouco mais deste quarto evangelho, o Evangelho de João, né? Começando pelo esboço do livro, tá? E esse esboço, ele começa exatamente narrando o Verbo de Deus, tá? E aqui nós já vamos começar o nosso tradicional tour pela Bíblia, tá? No capítulo 1 e o versículo também 1 de João, onde assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observe, meus caros, a narrativa deste versículo, porque aqui o evangelista não começa com uma frase de efeito ou com uma saudação, tal qual ocorre nos demais evangelhos, tá? Aqui ele traz uma narrativa diferenciada, né? Aqui ele já apresenta Jesus como Deus, tá? E nós vamos ver um pouco mais disso durante toda a aula, tá? Aliás, vamos falar o tempo inteiro disso na aula, né? Logo em seguida, nós vemos também o Verbo e a criação. Isso está aqui, né? Já ainda no capítulo 1 de João, versículos 2 ao 5. Ele diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Viu? Então aqui nós vemos a relação de Cristo, que é o Verbo, com a criação. João nos apresenta isto em primeira mão no seu Evangelho, tá? Também, como parte do esboço do Evangelho de João, nós vemos o Verbo e o mundo, né? Está no versículos 6 ao 18, também do capítulo 1. Como é uma leitura bastante extensa, fica aí para dever de casa, tá? Só vamos ler as referências mais curtas, tá? Para ganharmos tempo e terminarmos dentro do prazo máximo de 1 hora. Já começamos fora do horário, então não queremos também enfadar a vocês que nos assistem. Tranquilos, até porque hoje é 31 de dezembro, né? Enfim, e estamos aí a menos de 6 horas de 2022, tá? São 18h36 agora, né? Faltam aí 5 horas e 24 minutos para 2022, tá? Bem, também nós vemos como parte do esboço do livro de João a revelação do Filho de Deus por João Batista, tá? Isso está nos versículos 19 a 34, tá? Também é uma leitura bastante extensa, né? Porém, é necessário nós fazermos menção aqui já no versículo 15, onde ele diz:
João testificou dele, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Este João aqui, que nós estamos falando agora, é o João Batista, o profeta, tá? Aquele lá que foi morto por Herodes, né? Foi decapitado, tá? O profeta, o último dos profetas, tá? João Batista, tá? Enfim. E também o versículo 19, que diz assim: Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. E aí o 23, ele diz assim: Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Viu? Então aqui, João Batista, na verdade, ele dá testemunho de Jesus. Isso fica mais nítido no versículo 29, quando ele diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu? Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então aqui nós vemos o testemunho de Cristo como Filho de Deus por meio de João Batista, o profeta. Tá? Também nós vemos a revelação do Filho de Deus aos discípulos, tá? Isso está em João capítulo 1, versículo 35 ao 51. Também é uma leitura extensa, tá? Deixarei para dever de casa, tá? E, como última parte do esboço do livro de João, a revelação do Filho de Deus pelos sinais miraculosos, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 50. Tá? É uma leitura muito extensa. Tá? Tranquilos? Este é o esboço do livro de João. Tá? E que agora nós vamos tentar destrinchar aqui esse esboço, né, nos próximos tópicos. Tá? Primeiramente, nós vamos falar agora sobre o Evangelho de João em comparação com os evangelhos sinóticos. Tá? Aí, só explicando o que é sinótico, disse que se os evangelhos são sinóticos, ou no caso, os três primeiros, que são Mateus, Marcos e Lucas, porque eles tratam da mesma história, da mesma narrativa, com uma mesma ideia geral, com uma mesma visão. Tá? E já vamos analisar o primeiro deles, que é Mateus. Tá? Mateus apresenta o Jesus messiânico. Isso está no capítulo 3, versículos 16 e 17 do Evangelho de Mateus, inicialmente. Tá? E depois vamos saltar para o capítulo 4, versículo 17. Tá? Mas primeiro, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Tá? Nós já achamos aqui, aqui, capítulo 3, versículos 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá? Esta referência nós vamos ver também, sabe onde? Aqui, Mateus faz uma referência ao que foi profetizado pelo profeta Isaías. Tá? Isaías 42, se não me falha a memória. Deixa eu ver bem se é isso mesmo. Isaías 42. Tá? Isaías 42.
tá? Porque não esquecem, Isaías é o profeta chamado de messiânico porque foi ele quem profetizou como nenhum outro acerca da vinda do Messias, tá? Aqui, viram? 42:1, é isso mesmo, a referência está certa. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Viram? Olha aqui, a mesma narrativa que está em Mateus. Viram? E aqui diz ainda, no mesmo versículo diz: pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Viram? Então aqui, meus caros, observem o quão importante é isto, tá? Observem o quão importante é isto aqui, tá? Por quê que nós trouxemos esta referência? Porque aqui nós vemos o caráter messiânico da narrativa de Mateus. Porque boa parte dos escritos de Mateus aqui no Evangelho remetem ao profeta Isaías, tá? E nós vamos ver isso aqui agora no capítulo 4, versículo 17, onde nos diz assim, 4:17, está aqui do lado. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá? Então aqui, Mateus apresenta um Jesus messiânico, aquele Jesus que foi profetizado pelo profeta Isaías. Ah, irmão, mas você quer dizer também que Mateus tratou só disso? Não, mas predominantemente isto, tá? Já o Evangelho de Marcos apresenta o Jesus homem, um Jesus humano, tá? Nós vamos ver isso em Marcos, capítulo de número 1, tá? Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, tá? Versículos 14, 15, saltaremos para o 38 e 39, tá? E depois iremos para o capítulo 3, versículos 31 e 32, e por último Marcos 6:3, tá? Primeiro, Marcos 1, versículos 14 e 15. Diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, João aqui, o profeta, tá? João Batista, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Agora, os versículos 38 e 39 assim nos dizem: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava demônios. Agora, vamos para os versículos, capítulo 3, versículos 31 e 32. Que assim está escrito: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Observem aqui um detalhe, né? Marcos, ele traz aqui um relato da família de Jesus, tá? Muito embora este relato também esteja no livro de Mateus e no livro de Lucas, mas aqui nós vemos uma ênfase, tá? De Marcos nessa questão, né? Então, meus caros, aqui nós vemos que Marcos, mais do que os outros, aborda o Jesus homem, tá? Vamos agora para o capítulo 6, versículo 3. Dizendo:
assim. O versículo diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Viu? Alana Karina, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Veja, aqui nós vemos, na perspectiva de Marcos, o Jesus humano, tá? Lucas, por sua vez, apresenta o Jesus histórico, tá? Vocês vão entender daqui a pouco por que isto, tá? Daqui a pouco vocês vão entender isto, tá? Não vou cantar a pedra agora não, vou deixar vocês na curiosidade, tá? Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. A paz do Senhor, querida. Deus continue abençoando. Feliz ano novo para você e para sua família. Diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Obrigado, querida. Muitíssimo obrigado. Viu? Veja, aqui não é preciso explicar muito essa narrativa, porque aqui, só nestes versículos, fica claro o caráter histórico da narrativa do Evangelho de Lucas, tá? E já já vocês vão saber por quê, tá? Pois bem, e por fim, meus caros, João, tá? Comparando João com todos os outros, tá? João falou de alguns pontos daqui em comum aos demais, mas João, tendo em vista que o material apresentado nos evangelhos sinóticos já era bastante vasto, preferiu não ser repetitivo. João traz uma visão singular, exclusiva, tá? João apresenta o Jesus divino, o Jesus Deus, tá? E isso está aqui, tá? Nós já vimos isso na narrativa aqui, João capítulo 1, versículos 1 a 5, tá? Vamos só retomar o primeiro versículo, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? Saltamos agora para o 12 até o 14, que assim está escrito, tá? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Viram? Então, meus caros, João apresenta um Jesus divino, tá? Ah, irmão, você quer dizer que os outros também não trazem Jesus como Filho de Deus? Né? João, ele apresenta um evangelho exclusivo. Os outros falam de Jesus como Filho de Deus, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Mas João vai além. João começa dizendo que ele era e é Deus, tá? É diferente, tá? Aqui, este
material de João, este testemunho é exclusivo, tá? Não encontramos isso nos outros evangelhos, somente em João, tá? Outro ponto importante, meus caros, que convém ressaltarmos, e agora vocês vão entender o porquê, né, que eu disse que Lucas apresenta um Jesus histórico, né? Mateus e João foram testemunhas oculares de Cristo, tá? Sabem por quê? Mateus capítulo 4, 21, está escrito assim: Mateus 4, 21. Aqui achamos. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Viram? João foi um dos 12, não esquece, tá? Num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os, tá? Aqui é Jesus chamando os discípulos, tá? Também em Mateus capítulo 9, versículo 9, nós vemos a vocação de Mateus, tá? Olha o que nos diz. Mateus 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Também agora no capítulo 10, versículos 2 e 3. Diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, olha ele aqui, João, tá? Seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, olha Mateus aqui, entre os 12, viram? O publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, tá? Nos versículos seguintes tem o restante dos nomes, tá? Por que isso é tão importante, meus caros? Eu tratar disso aqui. Eu disse que Mateus e João foram os únicos que foram testemunhas oculares de Cristo. Por quê? Marcos, né? Originariamente João Marcos, tá? Ele foi chamado somente de Marcos para não causar confusão entre o João Batista e este João, que é o evangelista, tá? O apóstolo. Exatamente para não haver confusão, tá? Mas este Marcos, né, cujo evangelho leva o seu nome, era aquele moço que acompanhou Barnabé e Saulo na viagem missionária, e foi ele também o pivô da discórdia entre os dois, entre Barnabé e Saulo, tá? Marcos, depois de um tempo, voltou para Jerusalém, depois da viagem missionária. Voltou para Jerusalém e ficou lá com os 12 apóstolos. E conta-nos a história que, anos depois, ele se tornou discípulo de Pedro. E a partir daí, ele passou a escrever este evangelho com base na narrativa de Pedro, né? Alguns teólogos dizem que na prática o evangelho de Marcos seria o evangelho de Pedro, mas na verdade é o evangelho de Marcos porque, né, Marcos retrata um Jesus humano, tá? Predominantemente um Jesus humano. Ele reconhece Jesus como Filho de Deus, ele fala também, né, cita alguns dos milagres de Jesus,
né? Mas a narrativa de Marcos é predominantemente voltada para o Jesus homem, tá? Isso é importante. Então ele não foi testemunha ocular de Cristo, tá? Pedro foi, mas ele, Marcos, não foi, tá? Então, Marcos escreveu o seu evangelho com base nos relatos de Pedro, tá? Por isso que se diz, né? E ele fez isso de uma forma mais resumida. E foi um dos evangelhos que primeiramente foi aceito na comunidade, porque foi escrito em grego, no grego popular, né? Porque Mateus foi um evangelho que, embora tenha sido o primeiro a ser escrito, ele só foi publicado pouco tempo depois, porque ele foi escrito originariamente à comunidade judaica, tá? Tanto é que foi escrito em hebreu, posteriormente traduzido para o grego, tá? Então, esta é a diferença básica. E Lucas, agora sim vamos entender por que é que Lucas apresenta um Jesus histórico. É óbvio, Lucas também não esteve com Jesus. Lucas não foi contemporâneo de Jesus. Embora Lucas já o conhecesse a fama de Jesus, né? Lucas escreveu este evangelho como parte de um tratado destinado a uma autoridade romana por nome Teófilo, como nós vimos aqui na narrativa do texto bíblico, nos versículos 1 ao 4 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, tá? Foi uma carta documentário, vamos dizer assim, tá? Esta é a natureza do Evangelho de Lucas, tá? Documentário. Por isso que se diz que Lucas apresentou um Jesus histórico, tá? Porque Lucas não esteve com Jesus, né? Ele não fez parte do círculo dos 12, tá? Então esta é a diferença entre os escritores dos evangelhos, tá? Somente Mateus e João. O motivo é óbvio, né? Nós vimos aqui versículos 2 e 3 do capítulo 10 de Mateus. Os dois fizeram parte do círculo dos 12. E detalhe, João era um dos 3 íntimos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João, tá? Sempre eles eram os mais próximos de Jesus. E dos 3, o mais íntimo era João. Vamos ver isso no capítulo 13, versículo 23 de João. Querem ver? Aqui está. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Viram? E também no capítulo 21, versículo 24 de João. Tá? E diz assim, né? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Tá? Viram? Então aqui, meus caros, né? E voltando um pouquinho aqui, né? Voltando um pouquinho aqui no capítulo 21, né? No versículo 20, tem uma fala interessante. Diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Né? Viram? Então, meus caros, aqui está a prova cabal de que João era esse discípulo, tá?
o discípulo a quem Jesus amava, tá? Ah, irmão, você quer dizer que Jesus não amava os outros? Amava. Mas Jesus tinha um carinho específico por João, né? Porque João, de todos, era um que tinha uma natureza extremamente cruel. E que quando João veio a servir a Cristo, João ainda era um adolescente de aproximadamente 17 anos, tá? João era como se fosse um filho para o Senhor Jesus, tá? E Jesus tratou João através do amor. Por esta razão que se diz que João era o discípulo a quem Jesus amava, como está escrito no texto, tá? Aqui não é a tradição rabínica quem diz. A tradição rabínica apenas confirma o que está escrito, tá? Então, meus caros, esta é a narrativa acerca do Evangelho de João em comparação com os sinóticos, tá? Os outros evangelhos, os sinóticos, eles também apresentam Jesus como o Filho de Deus, né? E trazem alguns relatos, né, que mostram isso através dos milagres. Mas o material descrito no Evangelho de João é exclusivo, 90% do seu conteúdo é exclusivo. Você não vai ver, por exemplo, em João, as parábolas de Jesus. Não, você não vai ver. Por outro lado, existem episódios que somente João narram, né? A ressurreição de Lázaro, por exemplo, você só encontra em João, tá? A entrevista de Jesus com Nicodemos, somente em João. A entrevista de Jesus com a mulher samaritana, também em João. O paralítico do tanque de Betesda, também somente em João. Tá? O cego de nascença, também somente em João. Tá? Veja quantas narrativas já trouxemos aqui, né, que só se encontram em João. A oração sacerdotal, João capítulo 17, também só está nele, no Evangelho de João. Tá? Então, meus caros, há muitos relatos que somente o apóstolo João registra. Tá? Então, é bem interessante. Um dos sermões de Jesus, que ele diz ser o bom pastor, ele fala sobre o bom pastor e os mercenários, também só está no Evangelho de João. Tá? O episódio da mulher adúltera também é material exclusivo de João. Viram? Então, meus caros, o Evangelho de João, ele contém 90% do seu material exclusivo. O ineditismo. O ineditismo. Entende? Então, meus caros, é importante nós entendermos aqui. É importante nós entendermos aqui agora o propósito do Evangelho de João, que é o nosso terceiro e último ponto. Ou melhor, o penúltimo, né? Ainda tem mais um. Tá? O principal propósito do Evangelho de João, né, na verdade são vários. Eu só listei 4, os mais importantes. Tá? O primeiro é apresentar a Jesus como o Filho de Deus. Né? Isso nós já vimos. Né? João 1,14. Tá? E o Verbo se fez carne, tá? E vimos a sua glória como a glória do Filho, do unigênito Filho de Deus. Tá? Também isso está lá em João 3,16. Tá? Aqui é um trecho da entrevista de Jesus com Nicodemos. Tá? João 3,16, o mais famoso versículo da Bíblia, intitulado pela tradição rabínica e pelos teólogos da atualidade como o texto áureo da Bíblia. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram? E também o capítulo 20, versículo 31 de João, vai nos dizer o seguinte. João 20, 31. João 20, 31. Achamos. Boa noite. Boa. Diz assim o trecho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Viram? Este é o primeiro dos 4 propósitos listados aqui, tá? Enfim, os outros evangelhos tratam dessa questão de Jesus como Filho de Deus, mas não tão quanto João. João traz isso de uma forma especial, de uma forma exclusiva, tá? João é um evangelho 100% espiritual, tá? É um evangelho 100% espiritual, tá? É por isso que se diz que ele é o evangelho, é um evangelho diferenciado e não é comparado com os outros, tá? Sobre este ponto, tá? O segundo é revelar a vida eterna aos que creem em Jesus, né? Já vimos aqui em João 3,16 e também em João 5,24. Em João 5,24, Jesus nos diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Viu? Também no capítulo 7, versículo 38, está escrito assim, João 7, 38, tá? Essa referência é importante, meus caros. Vocês vão entender por quê. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Viram aqui? Então aqui, a Escritura testifica acerca da vida de Jesus, tá? Da vida eterna que Jesus tem para oferecer aos seus, entendem? Então, meus caros, é bastante importante nós entendermos isto aqui, tá? Que João apresenta Jesus como o único que pode trazer a vida eterna. Até porque a expressão vida eterna somente nós vamos encontrar com mais ênfase em João, né? Não se vê com frequência essa expressão vida eterna nos outros evangelhos, somente aqui, em João, tá? Não é que não tenha, mas aqui se vê com muito mais frequência, entende? Nos outros evangelhos aparece, né? No sermão profético, né? E tal, mas aqui em João é com muito mais ênfase, tá? Aliás, é aqui em João que se tem a revelação da vida eterna, tá? Também no capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim, tá? Aqui é a narrativa do bom pastor que nós falamos mais cedo, tá? Diz assim: o ladrão não vem senão a matar, roubar, ou melhor, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui é Jesus falando, tá? João escreve aqui a fala de Jesus. E também no capítulo 11, versículo 25, tá? Aqui nós vemos a narrativa da ressurreição de Lázaro. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Viram? E todo aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Versículo 26, só para fechar. Tá? Então, aqui João traz a revelação da vida eterna. Tá? Os outros evangelhos o fazem isso, mas só de forma sucinta. Tá? É só um vislumbre. Aqui não. Aqui nós vemos a revelação plena da vida eterna, trazida por João. Tá? O terceiro propósito é estabelecer a doutrina da regeneração. Tá? Esta é uma doutrina de base trazida pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que posteriormente foi alargada, foi ampliada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, tá? Mas quem trouxe originariamente esta doutrina foi o próprio Jesus, tá? Que está no capítulo de número 3 e os versículos 1 ao 8 do Evangelho de João, tá? E diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Viram? Aqui está, o esboço da doutrina da regeneração, isto é, o novo nascimento, tá? E como eu disse, esta doutrina foi ampliada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos e em algumas passagens da segunda carta aos Coríntios e também em Efésios, tá? Na carta aos Efésios, tá? Pois bem, mas é uma doutrina que foi estabelecida pelo próprio Jesus e que somente João traz essa narrativa. Viram? O quarto e último propósito é revelar o Espírito Santo como Consolador. Aqui é outra doutrina de base importantíssima, tá? Em que a revelação trazida por João acerca do Espírito Santo como Consolador, tá? Também só vamos ver isto narrado em João, tá? Capítulo 14, versículos 16 e 26, tá? Nós vamos ver isto aqui, né? Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E agora, vamos saltar para o versículo 26, tá? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, vamos para o capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador,
que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E agora, vamos para o capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Viram? Aqui, isto é de extrema importância para nós, porque aqui está outra doutrina importantíssima para a igreja cristã, tá? Tanto a primitiva quanto a atual, né? O Espírito Santo, João revela o Espírito Santo como Consolador, em grego Paráclitos, tá? Aquele que consola, o intercessor, tá? Paulo inclusive usa essa expressão lá em Romanos, quando diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá? Aqui a expressão grega é a mesma, Paráclitos, tá? Então, observem que João traz em primeira mão esta revelação. Isso não vai ser visto nos outros evangelhos, tá? Por fim, nosso quarto e último ponto, meus caros. A cristologia do evangelho de João, tá? Nós já vimos aqui um pouco do testemunho de João Batista sobre Cristo, né? Isto está em João capítulo 1, versículos 6 ao 8, depois saltando para o 19 até o 23 e depois saltando para o 26 até o 35, tá? Outro exemplo da cristologia do Evangelho de João está nas bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Tá? Este é um outro episódio que somente João narra. Tá? Não se vê nos outros evangelhos. Tá? Por isso que se diz que o material contido no Evangelho de João, na sua maior parte, é exclusivo. Não se vê nos outros evangelhos. Tá? Pouquíssimos pontos que se vê em comum aos 4 evangelhos. São muito poucos, tá? De tão poucos que são, que nós poderíamos até mesmo vislumbrar, né? Um deles é a última ceia, que está em Mateus capítulo 26, versículos 21 a 25, e Marcos capítulo 14, versículos 18 a 21, né? Quer ver outro ponto que é comum, que está também nos outros evangelhos? O episódio em que Maria Madalena unge os pés de Jesus. Está em Mateus 26, versículos 6 ao 13, e Marcos 14, versículos 3 ao 9. Tá? E a entrada triunfal de Jerusalém, que está em Mateus 21, versículos 1 ao 11, Marcos capítulo 11, versículos 1 a 10, e em Lucas capítulo 19, versículos 29 a 38. De todos que eu citei aqui, esta é a única referência, a única passagem, o único conteúdo que é comum aos 4 evangelhos, né? Vamos ver se tem outros, né? Aqui estamos passeando um pouco pelo Evangelho de João, tá? Para vermos, só para mostrarmos a vocês aqui, né? As passagens que estão nos evangelhos, tá? Também vemos aqui Jesus anda sobre o mar, né? Isso está aqui em João também, tá? João capítulo 6, né? Versículo 10. Voltamos. Meu povo, a internet caiu aqui e ficamos aí com a conexão comprometida, tá? Mas já foi restabelecida. Como eu dizia,
o material de João é, em sua maioria, exclusivo. Algumas passagens que nós vemos aqui, né, como a multiplicação dos pães, né, Jesus andando sobre o mar, né, outras passagens aqui, como por exemplo, enfim, são passagens que a gente vê nos 4 evangelhos, né, mas são poucas, tá? São bem poucas, porque boa parte da narrativa de João é um material exclusivo. E as bodas de Caná é o primeiro dos milagres que Jesus realizou em seu ministério. Isto o próprio João narra, tá? Querem ver? Tá? Está no capítulo 2, versículo 1 ao 11. Mas só vamos ler o último, tá? O versículo 11. Que assim está escrito: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Viram? Então aqui João narra o primeiro milagre realizado por Jesus. Tá? Então, nós vamos ver isso somente aqui. E por último, o testemunho de Jesus pela mulher samaritana, tá? Que está no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 4 a 42, tá? O episódio também só está registrado em João, tá? Como é uma leitura muito extensa, né, deixo também para dever de casa, tá? Então, meus caros, é importante termos isso em mente, tá? Mas vamos ver somente os versículos 40, 41 e 42, tá? Diz assim: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Viram? Este testemunho é emblemático, meus caros, é vivo, tá? É ocular, né? Porque a mulher samaritana, ela relatou aos seus conterrâneos aquilo que ela ouviu de Jesus, né? Ouviu e viu de Jesus, né? E agora os próprios samaritanos puderam ver através do testemunho dela que o que fora dito era verdade, porque viram no próprio Jesus, né, a confirmação do que ela dissera, né? Por isso que o testemunho dessa mulher foi tão importante para a história do Evangelho na igreja primitiva, né? Tão importante que João resolveu registrá-lo. Sim, porque devemos entender o seguinte, que o Evangelho de João, ao contrário dos outros, né, os outros 3, sim, porque Mateus foi dirigido originariamente à comunidade judaica, por isso que eu expliquei no início que ele foi escrito em hebreu, tá? E posteriormente traduzido para o grego, tá? Marcos foi um evangelho direcionado aos romanos, tá? E Lucas foi destinado aos gregos, tá?
escrito endereçado especificamente a Teófilo, que era grego, tá? Mas também com destino aos gregos. João, por outro lado, foi um evangelho escrito exclusivamente para a igreja primitiva e a atual, tá? E por isso que estes relatos são tão importantes para a igreja, tá? João escreveu em 96 depois de Cristo, tá? Os outros evangelhos foram escritos entre os anos 55 e 65, tá? O último dos três, Lucas, provavelmente escrito no ano 65. Mas João foi escrito no ano 96 depois de Cristo, tá? Quando João já se achava em Éfeso, já pós-exílio da ilha de Patmos, tá? Enfim, meus caros, por hoje é só. Tá? Muitíssimo obrigado a você que nos assistiu aí até agora, tá? Desejo a vocês um feliz ano novo, que 2022 traga muita saúde, paz e prosperidade a todos nós. Tranquilos? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Fui.